Continuando então as definições, eis aí o que João Calvino comenta em cima aí da questão dos ofícios e dons em Romanos 12:6. Basicamente aqui ele está dizendo que cada cristão é responsável pelo bom propósito de Deus. Os dons eles devem ser usados se eles foram recebidos, né? Então, nem todas as coisas são adequadas a todos os homens, por isso os dons divinos são tão bem distribuídos que cada um recebe uma porção limitada. Cada pessoa deve viver satisfeita com a apropriação de seus dons pessoais visando a edificação da igreja, e ninguém precisa negligenciar sua própria função a fim de invadir uma área pertencente a outrem. A segurança da igreja é preservada por meio desta muito excelente ordem e simetria quando cada pessoa, por si, contribui para o bem comum, daquilo que recebeu do Senhor, sem ao mesmo tempo impedir outra pessoa de fazer o mesmo. Inverter essa ordem é declarar guerra contra Deus, por cuja ordenação foi ela designada. A diferença de dons não tem sua origem na vontade humana, mas porque foi do agrado de Deus ministrar sua graça assim. Se profecia, diz o apóstolo, seja segundo a proporção de nossa fé. Quanto a isso, Calvin comenta. Depois de citar alguns exemplos especiais, ele agora mostra como cada pessoa deve ser usada no exercício de suas faculdades ou na manutenção de sua posição. Todos os dons têm seus próprios limites determinados, e afastar-se destes limites é destruir os próprios dons. A passagem é um tanto ambígua, mas podemos ordená-la para que a conclusão comece nesse ponto. A pessoa que tem profecia prove-a pela analogia da fé, e a pessoa que tem ministério, então use para ministrar, ou se é doutrina, então que ensine, etc. Aqueles que têm esse propósito em vista manter-se-ão apropriadamente dentro de seus limites. A passagem, contudo, tem sofrido várias interpretações. Alguns entendem profecia no sentido de faculdade para dizer, a qual vicejou da igreja durante os primórdios do Evangelho, quando o Senhor quis enaltecer a dignidade e excelência do seu reino por diversos meios. Sustenta que as palavras adicionais segundo a proporção da fé, ou segundo a analogia da fé, secunda analogia fidei, devem relacionar-se a todas as sentenças. Não obstante, prefiro seguir aqueles que entendem a palavra no sentido amplo, significando o dom especial da revelação por meio do qual alguém exerce a função de intérprete com perícia e destreza, explicando e aplicando a vontade de Deus. Então, profeta para Calvino hoje é intérprete da Escritura, aquele que expõe, aquele que explica o texto bíblico. Então, na igreja cristã nos tempos atuais, profecia é simplesmente o correto entendimento da Escritura, então, de explicá-la de maneira particular. Isso que todas as antigas profecias e os oráculos divinos já foram incluídos em Cristo e seu Evangelho. Paulo entendia nesse sentido quando disse: Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. E conhecemos em parte profetizamos. Não fica evidente se ele tensionava aqui considerar só aquelas excelentes graças pelas quais Cristo adornou seu Evangelho em seus primórdios. Vemos ao contrário que ele está se referindo simplesmente aos dons extraordinários que permanecem perpetuamente na igreja noutra passagem. Ele declara que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas e ordena que o primeiro orador fique em silêncio se alguma revelação é dada a alguém que se acha sentado. Então, o contexto é de explicação, não de predição. É possível, pois, que ele esteja aqui pela mesma razão de molestar os que profetizavam na igreja para que harmonizasse suas profecias à norma da fé. É possível, a fim de que não divagassem em algum ponto ou se desviassem da linha reta. Pelo termo fé, ele quer dizer os princípios rudimentares da religião, a própria escritura, né? E que seja condenada como falsa qualquer doutrina que não seja encontrada em plena correspondência com a própria escritura. Quanto ao comentário de 1 Coríntios 12, 28 a 31, eis o que ele diz, né? No início do capítulo ele falou de dons, as faculdades aí, né? Agora ele prossegue discutindo os ofícios e devemos prestar especial atenção a essa ordem dos elementos, já que o Senhor só designou os ministros depois de dotá-los com os dons indispensáveis e capacitá-los para o cumprimento dos deveres a que foram destinados, é preciso deduzir deste fato que as pessoas completamente destituídas de qualificações que se põem na igreja não passam de fanáticos dominados por um espírito maligno. Existem muitos que se gabam de que foram movidos pelo espírito a agirem e se orgulham de terem recebido uma vocação secreta de Deus, quando todo o tempo não vão além de obtusa e rematada ignorância. Mas, de fato, a ordem natural é que os dons vêm antes do ofício, como pois ele já demonstrou anteriormente, seja qual for o dom que um indivíduo recebe de Deus, o mesmo deve ser a serviço do bem comum. Ele agora declara que os ofícios são distribuídos de tal maneira que possam todos juntos, por meio de esforços combinados, edificar a igreja, cada indivíduo segundo a sua própria medida. Primeiramente, apóstolos. Ele não inclui em sua lista todos os tipos de ofício, não é uma lista exaustiva. De fato, isso não era necessário, pois tudo que ele pretendia era citar exemplos. Em Efésios 4:11 é uma lista mais completa desses ofícios, que são indispensáveis para o governo da igreja, que apresentamos, né? Ele prossegue dizendo: Apresentarei a razão para isso quando tratar dessa passagem, se o Senhor me permitir.
Não obstante, nem mesmo ali se faz menção de todos eles. No tocante à passagem que se acha diante de nós, devemos observar que alguns dos ofícios aos quais Paulo está se referindo são permanentes, enquanto que outros são temporários. Os ofícios permanentes são aqueles que são indispensáveis ao governo da igreja. Os temporários são aqueles que foram designados no começo para a fundação da igreja e estabelecimento do reino de Cristo, quais cessam de existir desde então. O ofício de doutor ou mestre, officium doctoris, pertence à primeira classe, e o de apóstolo à segunda, pois o Senhor criou, criavit, os apóstolos para que difundissem o evangelho por todo o mundo. Não designa-lhes quaisquer limites territoriais, paróquias, mas queria que agissem como seus embaixadores por onde quer que fossem entre os povos de cada nação e língua. Neste aspecto eram diferentes dos pastores que estão limitados, por assim dizer, às suas igrejas locais. Porquanto o pastor não tem o mandato para pregar o evangelho no mundo inteiro, no sentido que ele está distinguindo aqui de apóstolo, né? Ele simplesmente cuida da igreja que lhe foi confiado. Ele não está excluindo, tá? Que o pastor possa fazer de ir pelo mundo pregando o evangelho. Em Efésios 4:11, Paulo inclui evangelistas na lista depois dos apóstolos, porém os omite daqui. Ou aqui, melhor dizendo, pois o mesmo transita diretamente da ordem mais excelente, a primeiro grau, primo grado, para os profetas. Desses termos, profetas, em minha opinião, ele tem em mente não os que eram dotados por o dom de profetizar, vaticinar, predizer, mas os que eram dotados com um dom peculiar, não meramente para interpretar a Escritura, mas também para aplicá-la, sabiamente para o presente uso. Minha razão para pensar assim é que ele profere profecia a todos os outros demais dons, porque ela é a fonte mais excelente de edificação, recomendação essa que dificilmente pode ser aplicada à predição de eventos futuros. Além disso, quando define a obra do profeta, ao menos trata daquilo que o profeta deve principalmente fazer, ele declara que se dedicava à consolação, encorajamento e doutrinação. As atividades, no entanto, são completamente diferentes de predição. Este verso nos ensina que os profetas são destacados intérpretes da Escritura e homens dotados com extraordinária sabedoria e aptidão para compreender qual é a necessidade imediata da igreja e falar-lhe a palavra exata de que ela carece para seu sustento. Eis a razão por que eles são, por assim dizer, embaixadores para comunicar a vontade divina. Pode-se traçar certa diferença entre eles e mestres, ou seja, que a tarefa dos mestres consiste em preservar e propagar as sãs doutrinas, sana dogmata, são dogma, para que a pureza da religião permaneça na igreja. Não obstante, esse título também é usado de diferentes formas e provavelmente se refere aqui mais ao pastor, a não ser que o leitor prefira tomá-lo num sentido geral, aplicando a todos aqueles que são dotados com a habilidade de ensinar, como é o caso em Atos 13:1, onde Lucas também os agrupa com os profetas. Tem uma razão pessoal para não participar da opinião dos que restringem a tarefa do profeta à interpretação da Escritura, ou seja, Paulo ordena que só 2 ou 3 deles deviam falar, e sucessivamente, o que não se harmoniza com a ideia de que não faziam outra coisa senão interpretar as Escrituras. Em suma, meu ponto de vista é que os profetas referidos aqui são homens habilidosos e experientes em notabilizar a vontade de Deus, aplicando as profecias, ameaças, promessas e todo o ensino da Escritura às necessidades vigentes da Igreja. Se alguém tiver outra opinião, estou disposto a reconhecer que há espaço para a mesma e não provocarei nenhuma controvérsia por causa disso. Porque é difícil mudar a mente de alguém sobre os dons e ofícios dos quais a igreja foi privada por tanto tempo, a não ser aqueles leves traços ou sombras deles que ainda podem ser percebidos. Quanto a prodígios, milagres, dom de curas, eu fiz menção deles no capítulo 12 de Romanos, apenas que se observe que Paulo não está falando de dons propriamente ditos, mas sim o exercício deles. Isso que aqui o apóstolo está detalhando os ofícios, não posso aceitar o ponto de vista de Crisóstomo, de que a palavra antilempseis, a saber, assistência ou socorro, significa dar assistência aos fracos. Então, o que ele tem em vista? Sem dúvida alguma, tampouco era ele um ofício ou um dom na igreja de outrora, e do qual não temos nenhum conhecimento agora. Ou talvez tenha algo a ver com a obra do diaconato, ou seja, cuidar dos pobres. Prefiro a segunda explicação. Paulo, porém, faz menção de 2 gêneros de diáconos em Romanos 12:8. Considero governos como sendo anciãos, senhores, os quais eram responsáveis pela disciplina, pois a igreja primitiva tinha seu senado, ou concílio de anciãos, para manter o povo em retidão devida. Ele revela isso em 1 Timóteo 5,17, onde faz uma referência dupla, uma dupla ordem de presbíteros. O governo era, pois, realizado por presbíteros que excediam os demais em sobriedade, experiência e autoridade.
Ele inclui a variedade de línguas, tanto o conhecimento de línguas quanto o dom de interpretá-las. Coríntios, porém, tinham dois dons distintos, visto que às vezes uma pessoa que falava muitas línguas não conhecia, contudo, a língua da igreja local com a qual ela estava lidando, e os intérpretes eram preparados para suprir tal deficiência. São todos apóstolos? Natural ter ocorrido que alguém fosse dotado com muitos dons, e exercesse os dois dos ofícios aos quais Paulo faz referência, e de fato não há nenhum erro nisso. O que ele quer mostrar antes de tudo é que ninguém está tão plenamente equipado com tudo que se sinta tão completo em si e que não sinta nenhuma dependência de outras pessoas. Em seguida ele quer mostrar que os ofícios, assim como dons, são distribuídos de tal maneira que nenhum membro sozinho constitui o corpo inteiro. Porque a intenção dele nessa passagem é desarregar tudo quanto fomente o orgulho, ciúme, arrogância, menosprezo pelos irmãos, disposição, egoísmo e tudo mais que pertence a esse gênero de coisas. Desejar ardentemente os dons mais excelentes. Esta frase pode ser também traduzida de valor mais elevado, o que se adequa plenamente bem ao contexto. Não obstante, isso não faz qualquer diferença no significado, porque ele está incitando os coríntios a valorizarem e lutarem acima de tudo pelos dons que possuem mais eficácia para a edificação, pois era predominante entre eles o erro de se preocupar com ostentação mais do que com as coisas que trazem benefícios. Eis a razão porque rejeitavam ou negligenciavam a profecia. Ao mesmo tempo, todo local estrugia com línguas, embora fizesse um grande estardalhaço sobre isso, o saldo real era muito pouco. Você lembra muito alguns movimentos aí que dão super ênfase a línguas aí desconexas, né? Que não são as línguas que de fato são as línguas que aparecem na Bíblia, a gente vai explicar mais à frente. Então, o apóstolo não está se dirigindo a indivíduos, como se quisesse que cada pessoa desejasse almejar ser profeta, ou devesse almejar ser profeta ou mestre, mas que todo seu esforço é no sentido de que os coríntios estivessem preocupados com a edificação mútua, esperando que assim se devotassem com todo ardor às coisas que se revelam mais eficientes para a edificação. E para finalizar essa sessão aqui, ou esse bloco, na carta que o próprio João Calvino escreveu ao rei Francisco, quando ele dedica as Institutas, né, a ele fala sobre os milagres, dizendo que eles serviam ali e serviram para confirmar a mensagem e o mensageiro da revelação especial. Quanto a isso está escrito. A Escritura nos adverte quanto ao legítimo propósito e uso dos milagres. Sinais que acompanharam a pregação dos apóstolos, nos ensina Marcos, foram operados para sua confirmação. De igual modo, também Lucas narra que o Senhor deu testemunho da palavra de sua graça quando foram operados sinais e portentos pelas mãos dos apóstolos, ou seja, os milagres e sinais testificaram que Jesus de fato era o Messias e é o Messias. O que se torna muito semelhante a essa palavra do apóstolo. Anunciado o Evangelho, a salvação foi confirmada, testemunhando junto com eles o Senhor, mediante sinais, portentos e muitos atos de poder. Ou seja, quando os apóstolos, por meio do Espírito, operaram sinais, maravilhas e milagres, aquilo ali estava testificando que Deus, Jesus, o Espírito Santo, está com eles. Convém que tenhamos sempre em mente Satanás tem seus milagres, os quais, embora sejam falados prestidigitações, antes que genuínos prodígios, são de tal natureza que podem seduzir desavisados e simplórios. Mágicos e encantadores sempre se destacaram por seus milagres. A idolatria sempre foi nutrida por milagres de causar pasmo. Contudo, não legitimam nossa superstição nem dos magos nem dos idólatras. E com Echariet, é uma espécie de, como se fosse um objeto antigo, né, para derrubar muros ou portas, os donatistas, outrora, abusavam da simplicidade da população de que eram poderosos em milagres. Agora respondemos a nossos adversários, o mesmo que Agostinho respondeu então aos donatistas. O Senhor nos acautelou contra esses milagreiros quando predisse que haveriam de vir falsos profetas, os quais, em virtude de sinais, mentirosos e prodígios vários, induziriam os eleitos ao erro se isso pudesse acontecer. E Paulo advertiu que o reino do anticristo haverá de vir com todo o poder e sinais e prodígios enganosos, mas insistem eles. Os milagres não são operados por ídolos, nem por mistificadores, nem por falsos profetas, mas pelos santos. Como se na verdade não soubéssemos que esta é a artimanha de Satanás, transformar-se em anjo de luz. Portanto, de nenhum modo nos faltam milagres, e esses não são passíveis de dúvidas, nem suscetíveis a zombarias. Aqueles, porém, aos quais eles apelam em seu abono, são meros embustes, enganos de Satanás, uma vez que desviam o povo do verdadeiro culto de seu Deus para o engano. E aí concluímos aqui com mais algumas refutações e exortações relacionadas ao engano do
catolicismo e muito que a gente vê aí no movimento carismático e pentecostal e neopentecostal, como eu disse nas aulas passadas. Então eu termino mais uma vez aqui e até logo.